Ok. Então tá, minha gente, oficialmente boa noite, agora são 8 horas, eu sou o Fred Greff, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para essa nossa aula online sobre os erros que impedem você de ter produtividade e foco. Eu sou o Fred Greff, sou coach, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais da minha história para você que está aqui chegando pela primeira vez. Deixa eu só te contar como é que vai funcionar essa nossa aula online aqui, tá? Eu estou programado para a gente falar por uma hora, tá? Então, por uma hora a gente vai conversar. No final, a gente vai ter as perguntas e as respostas. Eu fechei o chat ali, então se você estiver digitando as suas dúvidas ali, eu agora não vou conseguir ver. Eu deixei elas fechadas para no final me concentrar, tá? Então é assim que vai funcionar. E o que a gente vai ver aqui nessa aula online? Eu vou te falar, na minha experiência e com o meu trabalho com os meus clientes, quais são os erros que impedem grande parte de nós de termos foco, produtividade, a gente conseguir realizar aquilo que a gente tanto quer realizar. E as dicas que eu vou trazer para você, o que a gente puder apresentar e condensar nessa uma hora aqui de conversa, ok? Bom, deixa eu me apresentar rapidamente para você que nunca me ouviu falar, está chegando aqui, não me conhece. Eu sou falando de Caxias do Sul, eu sou o Fred Greff, sou coach e vou te contar um pouquinho da minha história. Tá? Eu, durante 15 anos, trabalhei em banco, né? Sou muito grato a Deus por tudo que eu fiz e tudo que eu conquistei em banco, mas chegou uma época da minha vida, não sei se você já viveu isso, mas eu estava me sentindo muito infeliz. Literalmente tinha dor no corpo, aquilo que eu estava fazendo, eu sabia que de um lado da balança me deixava financeiramente tranquilo e estável, mas de outro lado eu estava muito, mas muito insatisfeito. Era uma época que eu estava constantemente tomando massagem medicinal, estava em quiropraxista, enfim, fui parar em hospital porque, enfim, aquilo que eu fazia eu tinha certeza que não me dava o prazer que eu tanto queria sentir na vida em termos de trabalho e realização. E, enfim, durante muito tempo eu alimentei um sonho de trabalhar com desenvolvimento pessoal, por conta de tudo que eu fui exposto em banco, de palestra, treinamento. Eu tive a grata surpresa de conhecer o coaching, né? O coaching é essa metodologia que ajuda as pessoas a atingirem seus objetivos, a atingirem suas metas. E caramba, quando eu descobri o coaching, eu vi que aquilo ali realmente era um caminho que eu tinha para poder fazer a transição de carreira que eu queria fazer na época. Porque aquilo para mim era um sonho quando eu descobri o coaching. Eu falei, nossa, eu posso trabalhar ajudando as pessoas, posso trabalhar ajudando empresas, posso trabalhar com desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo construir uma vida abundante, próspera e poder viver perto da minha família, poder fazer as coisas que eu tanto amava e tanto amo fazer. E aí, enfim, estou sendo super, hiper resumido aqui, né? Se eu te contasse toda a história, eu ia te falar que foram 2 anos praticamente negociando com a minha esposa, essa transição de carreira, frio na barriga, para fazer isso tudo. E fiz a minha formação em coaching, fiz várias formações em programação neurolinguística para dar todo um foco comportamental e de performance, que é o que eu acredito. E aí, em 2008, então, eu fiz a transição, né? Na verdade, comecei a fazer coaching já à noite e final de semana em abril de 2008, mas em novembro, então, eu comecei full time no meu negócio, a minha empresa, que é a FG Desenvolvimento, já tinha aberto ela em maio de 2008. E aí comecei a trabalhar então exclusivamente com coaching, né? Exclusivamente com coaching, mas também outros programas de desenvolvimento. E aí eu brinco que quando eu conto essa história parece Hollywood, né? Nossa, que bacana. De repente se você é parecido comigo, você já passou por isso, ou já sentiu isso na tua vida, de você fazer uma coisa que não te dá prazer, que não te dá satisfação, e aí você começa a fazer aquilo que traz essa realização para você. Bom, nem tudo são glórias, né? Vários me veem nessa posição hoje e acham que foi fácil. E não, né? Teve sangue, teve suor, teve choro, teve ranger de dentes. Várias vezes eu pensei em desistir porque eu tive o desafio de construir esse negócio, né? Várias vezes a minha esposa me perguntou se eu tinha feito a decisão certa, se não valeria a pena eu voltar para banco, voltar para aquilo que para mim era seguro, tá? E aí eu falo que eu precisei aplicar comigo aquilo que eu aplicava com os clientes, que era o coaching. Então eu precisei, né? Precisei rasgar aquele ditado, aquela crendice de que para muitos, né, é casa de ferreiro e espeto de pau, e eu precisei aplicar o coaching comigo, ou seja, fazer o auto-coaching e, entre inúmeras coisas, mudar minha forma de pensar,
mudar a minha mentalidade e, claro, desenvolver foco, desenvolver produtividade, desenvolver concentração e energia nos meus negócios. Graças a Deus, depois de um bom tempo, né, esse bom tempo aí foram praticamente 2009, 10, 11 e quase para 12, 3 para 4 anos, eu consegui chegar num nível mais estável do meu negócio para poder estar aqui hoje para você falando que as ferramentas que eu vou te apresentar, as dicas que eu vou te falar, as ideias que eu vou te trazer, elas não são teoria, elas não são coisas aprendidas em livro, elas são fruto daquilo que eu pratico comigo e pratico com os meus clientes, tá? Então, esse é um pouquinho da minha história para você saber por que eu estou aqui hoje e o que me credencia para estar compartilhando com você essas informações. Bom, por que eu estou fazendo essa série de aulas online, né? Agora já abandonando um pouquinho a minha história, já explicando para você por que eu estou fazendo. Bom, para começar, tem muito a ver com grande parte dos clientes que eu trabalho em coaching, né? Então, se não sei o percentual, mas pelo menos 50% dos clientes que eu trabalho, o processo acaba convergindo para essa coisa de foco, de produtividade, de concentração, de treino mental para uma pessoa, um grupo, uma empresa atingirem as metas que tanto desejam. Então, esse é um aspecto, né? Tem tudo a ver com o que eu passo boa parte do meu tempo profissional fazendo. E o segundo é por conta das pessoas que estão na minha lista. Eu tenho milhares de pessoas nas minhas listas de e-mails, né? Dos conteúdos que eu distribuo, seja de liderança, seja de vendas, ou seja de coaching. Várias pessoas que estão nas minhas páginas do Facebook, seja a minha página de coaching, ou seja a minha página, a própria minha, pessoal, do Fred Greff. E muita gente me pede dica, me pede orientação. Então eu decidi produzir esse conteúdo, essa série de conteúdos para trazer valor para você, né? Você sabe que está no coração do coaching ajudar as pessoas, trazer valor para os outros. E ao mesmo tempo, essas apresentações elas já têm a ideia de desenvolver um programa focado em organização pessoal, focado em produtividade. Então eu quero trocar com você, eu quero escutar de você no final o que você achou, escutar suas dúvidas, né? Eu quero, de fato, produzir um programa que para você ou para outras pessoas interessadas em produtividade pessoal, em organização, que seja o mais prático possível, seja o mais endereçado e direcionado realmente para os problemas das pessoas, ok? Então esse é o objetivo dessa nossa apresentação e dessa série de conteúdos. Esse aqui é a nossa primeira aula, né? Nosso primeiro webinário sobre produtividade e foco. Eu vou fazer vários outros, ou a minha intenção, pelo menos hoje, é fazer outros, né? Então, já quero te pedir antecipadamente depois a tua colaboração, tuas perguntas, né? E o teu feedback sobre o que você acredita, o que você achou disso que eu vou te apresentar agora, tá? Então, a gente está começando, né? Essa aqui foi a introdução. Bom, vamos falar primeiro sobre definições, né? O que quer dizer a falta de foco ou falta de produtividade? Bom, se você é parecido comigo, você já deve ter sentido já os dias passarem, as semanas passarem e você perceber que você não fez muita coisa, né? Pelo menos no meu passado era isso, eu tinha um milhão de ideias, um milhão de projetos, um milhão de coisas que eu queria fazer e poucas coisas andavam, né? Ou seja, não tinha produção, né? Então vamos lá, o que é falta de produtividade? É você sentir que o tempo está passando e você não está produzindo, né? Estou sendo super, hiper, ultra resumido aqui para a gente só começar a nossa conversa, tá? Então vamos chamar isso de produtividade, ou seja, os entregáveis, né? Aquilo que você entrega, seja um projeto, seja um produto, sejam tarefas, né? Então produtividade é você sentir que da tua linha de produção sai pouco produto, tá? Então produtividade tem a ver com isso, com a tua entrega. E foco, bom, foco tem a ver muito com a gestão do teu pensamento, com a gestão da tua atenção, né? Vamos dar um exemplo do que é uma mente não focada. Imagina um macaco, né? Imagina um macaco na cabine de um avião, né? Imagina aquele avião lá com aquela cabine cheia de controle, cheia de luz, aquele monte de coisa piscando. E você imagina aquele macaco lá enlouquecido, ensandecido, pulando na cadeira do colo do piloto, pulando no painel do avião. Bom, eu vou te falar que falta de foco é mais ou menos como a mente fica, né? Ela fica parecida com um macaco dentro dessa cabine do avião, tá? Se você é parecido comigo, né? Pelo menos no meu passado, você já sentiu o que é isso, eu sei na cara o que é isso. Constantemente, ou várias vezes eu tenho isso, eu preciso recorrer a várias estratégias que eu vou te apresentar aqui para que você treine a tua mente para ela ficar concentrada, focada, né? Então vamos chamar de foco essa capacidade que a gente tem
de manter a atenção focada numa atividade ou num projeto ou numa meta, né? Quer dizer, foco tem a ver com laser, né? Literalmente imagina um foco de luz projetado sobre algo, uma parede, sobre uma mesa, e aquilo fica concentrado, tá? Então, falta de foco é essa dispersão que você tem, ok? Então, só para a gente começar o jogo e falar de alguns conceitos, tá? Bom, imagina-se que pelo fato de você estar aqui, você como eu, várias vezes, ou como vários de meus clientes, já tem essa coisa de sentir que não está entregando produção ou sentir que atualmente está muito disperso. Então, eu vou te falar primeiro de erros primários e depois eu vou te falar sobre os erros de fato, tá? Bom, os erros primários, muitos clientes, e comigo no passado, tem isso que eu chamo de erro primário, que é o camarada achar que é falta de técnica. O que é falta de técnica? Muita gente acha que vai aumentar seu foco ou vai aumentar a sua produtividade quando dominar ferramentas. Então, exemplo, um Outlook, um mapa mental como você está vendo aqui agora, ou algum software de planejamento, como vários que tem no mercado, ou de repente você usar a agenda do Google, ou a agenda do Yahoo, ou você usar fluxograma. Então eu vou te falar que esse é um erro primário, tá? Eu vou te falar daqui a pouquinho outros erros que na verdade são mais profundos e que geram essa sensação de falta de foco e de falta de produtividade, que são muito mais importantes do que tão somente não dominar ferramentas. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Fred, me ensina como é que você usa o Google Agenda, como é que você usa o mapa mental, como é que você usa o MyMaster ou outras ferramentas de produtividade, porque eu quero aprender isso aí. Então a pessoa, né, ela tem um engano, né, ela tem um pensamento mais superficial de acreditar que são as ferramentas ou que são as técnicas que, uma vez aprendidas, né, vão dar mais consistência, vão dar mais domínio sobre a sua agenda e sobre essa sensação, né? Tanto essa sensação que você tem no peito aqui de não estar com a tua vida dominada, estar sem foco, quanto essa confusão mental. Então a primeira coisa que eu vou te falar é isso, tá? Não é aí que está a grande bala de prata, não é aí que está o segredo do jogo. Então já tira isso da cabeça de achar que são as ferramentas, né? Muita gente quer aprender a mexer no Excel. Se aprender a mexer no Excel e virar, né, ninja de planilha, vai conseguir se organizar. Por favor, eu não estou te dizendo que isso não ajuda, é evidente que ajuda, né? A gente vai chegar no momento tranquilo em que a gente, claro, vai querer aprender sobre ferramentas, porque trazem automação para a gente, trazem momentos de produtividade. Mas não é aí que está o coração do jogo, tá? Não é aí que está o que realmente faz a diferença. Então, esse é o erro primário 1, tá? Acreditar que é a questão técnica que faz a diferença, tá? E a segunda, essa aqui é fundamental, presta atenção no que eu vou te falar, é acreditar que o problema é com você, tá? O que quer dizer isso, tá? Bom, a minha crença, e depois a gente vai falar sobre crença, tá? Ou seja, a minha convicção é que grande parte, ou a quase totalidade dos resultados que a gente quer atingir na vida depende do desenvolvimento de competência. Competência é algo que você desenvolve conhecimento a respeito, que você desenvolve habilidade, ou seja, o treino, né, fazer e observar você mesmo, se dar o feedback e, claro, a atitude que você vai estar, ou seja, o chamado chá, né? Esse chá, no fundo, é a competência que você tem. Qualquer competência para falar inglês, competência para fazer uma venda, competência para liderar e também competência para você se organizar e para você ter foco. Então eu já falo isso porque eu sei que para muitas pessoas isso é libertador. Tem muita gente que coloca um carimbo em si e começa a se intitular como desorganizado, sem disciplina, o que não tem foco, o que é confuso. Então presta atenção, isso é uma competência. Se organizar, administrar teu pensamento, ter foco, é uma competência como qualquer outra. Como falar inglês, como tocar violino, como aprender a vender, como aprender a negociar. Ou seja, é passível de ser desenvolvido. Tá? Tem conhecimento, tem técnicas, tem dicas, tem macetes e, claro, depende de muito treino. Então, eu já falei isso para você, né? Se você tiver nesse rol das pessoas que cometem esse segundo erro, né? Que é aquele povo que fica se chicoteando, né? Achando que é consigo o problema, achando que é um problema, né, de talento que não tem para se organizar. Não, eu sou prova que sim, você pode aprender a se organizar, a ter foco. Então, é fundamental isso já para a tua mentalidade. Então, esses são os nossos dois, né, erros primários, que eu vou te falar daqui a pouquinho, eu vou te falar dos erros de fato, né, que também
vem a reboque desses erros primários, tá? Bom, a mentalidade necessária tem a ver, e aqui eu estou reforçando, né? Eu estou propositadamente reforçando, né? O sábio já dizia que o aprendizado depende muito de repetição. Isso que eu vou falar para você, então, é uma competência. Coloque na cabeça que isso é um músculo, tá? Desenvolvimento pessoal, organização, foco ou outra competência que você queira desenvolver é um músculo, né? Você com trabalho, você com foco, você com disciplina, e a gente vai aprender como ter foco aqui. Vamos trazer para você o resultado que você deseja, ok? Bom, então vamos falar primeiro dos erros de fato, tá? Bom, o primeiro erro é não saber a direção ao certo, ou seja, você já deve ter ouvido aquela frase do Sêneca, né? O pensador, o filósofo romano, que dizia que se um barco não tem velas, né? Se ele não sabe para onde ele está indo, qualquer direção serve, né? Você já deve ter visto isso também lá na Alice do País das Maravilhas, né? Quando a Alice pergunta para o gato para onde ir, o gato pergunta, mas onde você deseja? Não sei. Ele diz, bom, então não tem como te ajudar. Bom, muita gente, né, tem aquilo que eu chamo de noção vaga, né, de para onde quer ir, né? Muita gente acha que sabe fazer metas, muita gente acha que sabe definir objetivos, né? O objetivo tem diferença em relação, uma meta tem uma relação diferente em relação ao objetivo, tá? Muita gente tem noção do que é um estado desejado, do que é uma direção, mas isso é completamente diferente do que você ter uma meta, tá? Uma meta é um endereço específico que você programa teu cérebro para chegar. Bom, então isso tem tudo a ver com aquele erro primário que eu te falei. Muitas pessoas querem ter mais produtividade ou querem ter essa sensação de estarem focadas, de estarem todo dia agindo, evoluindo, se desenvolvendo ou progredindo na direção de uma meta, né? Ou na direção de uma intenção, mas elas não têm um ponto focal, não tem uma meta cravada, né? Uma meta, por exemplo, você ter uma intenção, um objetivo, você falar que você quer ir para o litoral, por exemplo, ou que você quer ir para a serra, ou que você quer ir para uma cidade, por exemplo, eu estou aqui em Caxias do Sul, estou a 150 quilômetros de Caxias, de Porto Alegre, e alguém me falar, por exemplo, que quer ir para Bento Gonçalves, ou que quer ir para Gramado, tá? Isso é um estado desejado, mas isso não é de fato um endereço, tá? A gente já sabe pelo coaching, pela programação neurolinguística, que pessoas que têm resultado, elas têm muito claro, né? Você fala assim, a pessoa tem visão, ela tem um foco muito grande. Eu te garanto que ela tem na cabeça dela muito especificamente as metas. Isso traz uma diferença brutal, né? No nível de programação mental, no nível de engajamento, tá? E não é simplesmente você saber o que você quer, quanto que você quer, né? Se você quiser aprender mais sobre metas, você já deve ter feito o meu curso gratuito, que é gratuito por e-mail lá no meu site. Se você nunca fez esse curso, você está aqui pela primeira vez ou está vendo esse vídeo pela primeira vez, você entra lá no fredgraef.com.br/blog/curso e lá você vai receber 8 lições minhas gratuitas que vão te ensinar como fazer metas, tá? Isso é fundamental porque eu já falei disso em outros vídeos, já falei disso em palestras que eu fiz sobre vendas e sobre comunicação. 90% dos nossos comportamentos são inconscientes. Você tem um piloto automático, que é o teu subconsciente, que administra grande parte do teu comportamento. Então, grande parte do teu foco, que é administrado por essa parte inconsciente, imagina uma parte de baixo do iceberg, né, da tua consciência total, de toda a tua estrutura de pensamento, ela precisa ser muito bem orientada. E isso vem através de uma meta, tá? Então, muita gente não tem essa competência, né? E isso é fácil, precisa simplesmente aprender a construir metas. Vai lá no meu curso gratuito, né? Ou aprende, né? Você pode ir no livro de coaching, você pode ir no livro de programação neurolinguística. Lá você vai ver muito a respeito de como definir as metas. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, tá? Sobre como construir metas. Vou dar algumas dicas para você aqui nessa nossa aula online. Mas isso é muito importante. E a outra coisa importante, né, que impede muita gente de ter foco é o seguinte. Eu te falei agora que 90% dos nossos comportamentos eles são inconscientes. Bom, esse inconsciente ele é regido, né? O que movimenta ele é a emoção, tá? Então, diferente do teu consciente, que é uma parte racional tua, é uma parte que pensa, que raciocina, que avalia perdas, ganhos, benefícios, etc. A tua parte inconsciente,
é como se fosse uma criança de 7 anos, ou seja, o que ela entende é emoção. O que ela entende é emoção. Por isso que está escrito aí no mapa mental, você deve estar vendo aqui, ó, autoconhecimento e valores. Por quê? Porque o que vai trazer para você a motivação, para você ter o foco, para você ter a disciplina, entre outras coisas, tá? Eu vou te falar, evidentemente, que você precisa ter sistema, você precisa ter estrutura, você precisa ter um planejamento, a gente vai chegar lá. Mas eu estou te falando das fundações, vai? Imagina as fundações de um prédio, né? Imagina as fundações de uma construção. Eu estou falando daquela parte que está para baixo da terra, ou aquela parte invisível num camarada que tem resultados que você não consegue ver. Ele tem muito bem administrado essa parte dos valores, ou seja, por que ele quer, né? Ele está constantemente irrigando a mente dele com os seus porquês. E esses porquês são sentimentos, tá? Então, muitas pessoas, né, às vezes, vamos lá, erro primário, ou erro de fato, né? Ela acha que sabe fazer meta, ela tem simplesmente uma intenção, mas não constrói de fato as suas metas. E tem algumas que ainda constroem as suas metas, mas elas não dedicam a devida atenção para a emoção dessa meta, tá? Eu aqui não estou falando, pelo amor de Deus, de lei da atração, por mais que eu acredite nela, mas eu estou falando para você de programação cerebral. O combustível do teu cérebro é emoção. A emoção é que vai produzir química, né? Neuropeptídeos, lá no teu hipotálamo, no meio do teu cérebro, e que vai para a tua corrente sanguínea. Aquilo ali é que vai te dar energia para que você consiga continuar tendo foco, para que você continue tendo disciplina, para que você, né, mantenha a sua produtividade, tá? Então, eu estou te mostrando que tem tanto um lado racional, quanto um lado mais subconsciente, né, mais emocional nesse teu processo. Tá? Você precisa, daqui a pouco eu vou te falar mais a respeito, mas já estou te dando cenas dos próximos capítulos. Você precisa estar constantemente irrigando a tua mente com esses porquês, por esses motivos. Então esse é o primeiro erro, tá? Muita gente relapsa nessa parte, muita gente acha que é simplesmente ir lá aprender ferramentas ou simplesmente se determinar e achar que a coisa vai acontecer. Não, tem um componente de programação cerebral, que você cravar lá no teu cérebro exatamente o que você quer, e isso vai trazer desdobramento na tua programação, no todo o teu ímpeto. Mas também tem essa parte, da fertilização da emoção no teu cérebro. Então guarda isso, que esse é o nosso primeiro erro de fato, tá? Bom, o segundo erro de fato, e aqui eu já estou abrindo o nosso mapa mental, né, é não ter a firmeza mental. Bom, eu já expliquei isso em outros conteúdos meus. Não sei se você já assistiu uma palestra que eu dei, uma palestra online, que eu fiz uma aula online sobre perfis comportamentais. Se você não assistiu, procura nos meus conteúdos, procura no meu blog, você vai achar. Mas lá eu explico um pouco mais detalhadamente o que eu vou te falar agora, tá? Bom, eu já te falei que 90% dos seus comportamentos, eles são inconscientes, tá? Eles estão no teu subconsciente. Bom, no nível cerebral, né? No nível cerebral, o que acontece, tá? No nível cerebral, a gente tem uma amarração. Deixa eu fechar aqui meu Facebook, tá entrando mensagem. Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental e vamos voltar aqui para a nossa imagem. Legal. Bom, deixa eu depois fechar o Facebook. Mas eu estava te falando que no nível cerebral a gente tem, imagina um novelo de lã, né? Ou um chicote elétrico. Não sei se você já viu um chicote elétrico nos motores de carro, de caminhão, né? Aquela amarração neural, na verdade, né, é onde passam os impulsos elétricos. Então, quando você está pensando, você me fala assim, Fred, eu estou pensando. Quando você está pensando, eu sei que você está fazendo de três uma, né? Ou você está enxergando alguma imagem na tua cabeça, né? Ou você está com algum som na tua cabeça, que pode ser você falando com você, ou você está dando nome para uma emoção que você tem no teu corpo, né? Isso é o que a gente chama em programação neurolinguística de pensar, tá? Você está fazendo alguma dessas coisas no teu cérebro. E a sensação, evidente, ela pode ter a ver com olfato, pode ter a ver com paladar, pode ver, evidentemente, com tato, tá? Isso no nível físico é corrente elétrica passando no teu cérebro. Eu já vou acabar com essa explicação, mas só para você entender. O cérebro é essa máquina de automação, Então, e ela é uma máquina preparada para poupar energia, tá? Então, é o seguinte, depois que você aprende alguma coisa, por exemplo, abrir uma porta, operar Windows, operar o Mac, você aprendeu a vender, o que acontece? Aquele teu cérebro, ele vai automatizar, se você repetir aquele conteúdo, se você treinar a habilidade,
ele vai repetindo, repetindo, e a gente vai reforçando essa conexão neural, né? Você já deve ter visto isso nos filmes da Discovery Channel, né? Ou em reportagens da Super Interessante, que quando os cientistas estão analisando o cérebro de um camarada, ele está pensando, enfim, acessando os sentimentos, ou pensando no futuro, você vê que diferentes partes do cérebro estão sendo acionadas. É como se fosse um pinheirinho de Natal piscando. Bom, não ter firmeza mental é não ter o cérebro devidamente treinado para que ele automatize isso, tá? Por quê? Porque de tanto você repetir procedimentos, por exemplo, né, sobre a tua meta na cabeça, ou sobre por que você quer aquilo ali, ou os procedimentos que você precisa ter, ou a revisão das suas metas, né? Sistemas que daqui a pouquinho eu vou te falar, o que acontece? Isso não vai para o teu piloto automático, aquela parte de baixo, né, do teu iceberg. Né? Eu vou te dar um exemplo, uma metáfora para você pensar em dirigir. Né? Se você é parecido comigo, quando você descobriu o carro, quando você começou a... Descobriu o carro não, quando você começou a dirigir, de repente você se atrapalhava com o pedal, né? Você se atrapalhava com a alavanca de mudança, né? Com o volante, aquele monte de coisa, você tinha que pensar para fazer. Mas depois você foi repetindo, aquilo automatizou na tua cabeça, tá? Aquilo automatizou na tua cabeça. E aí o cérebro começa a tocar aquilo para você sem se você se dar conta, né? Você pega o carro, você está dirigindo, você pega o celular, você pensa no que você vai fazer quando você vai chegar no trabalho. Ou seja, aquilo entrou na tua programação cerebral. Bom, qual que é o segundo erro? E isso eu trabalho com meus clientes, eu posso falar para você que funciona comigo e funciona com meus clientes, e eu estou convencido disso, tá? Muita gente não faz o devido treino cerebral, né, para automatizar o seu piloto automático para ficar focado. Ou seja, para colocar lá na amarração cerebral, né, a importância das suas metas, por que você quer aquilo ali, o que você vai usufruir quando você estiver lá. Uma coisa é você estar pensando, por exemplo, uma sessão de coaching, um coach, ou um treinamento, ou num vídeo que você assiste, uma coisa é você estar transitoriamente pensando naquela meta. Você está pensando no que você vai ganhar. Você está pensando no teu objetivo. Isso é como se você segurasse um programa de TV por poucos segundos ou poucos minutos, né, na TV, tá? Aquilo não vai entrar na programação da TV, se a gente pudesse chamar assim, tá? Fazendo uma metáfora forçada aqui, tá? Mas muita gente acha que simplesmente por definir uma meta, por montar um plano de ação, né, aquilo vai levar a pessoa a ter o foco, né? Por que tantas pessoas, né, a gente está chegando agora no final do ano, tomam suas resoluções de final de ano, montam suas metas, escrevem seus projetos, mas não perseveram, não continuam. Por quê? Porque não está simplesmente na coisa do escrever a meta, não está simplesmente na coisa de fazer o projeto. Ah, Fred, você está dizendo que não é importante escrever a meta ou o projeto? Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. É condição sine qua non, é necessária. Você precisa escrever tanto a tua meta quanto o teu plano. A gente vai falar disso, né? E de novo, se você quiser saber mais, vai lá no meu curso gratuito de metas, tá? Mas tem uma parte que é muito mais importante que isso aí, que é você estar constantemente com a tua mente, né, trabalhando a teu favor, o teu cérebro, quando ele está no piloto automático, quando você está no meio da tarde, quando você está no meio da manhã, quando você está em situações de estresse, para ele estar automatizado para te trazer de volta para o foco, né? E é claro, isso está ligado à tua emoção. Então, vê se você me acompanha no que eu estou te falando, né? Primeiro, tem um jeitão todo especial para criar metas, né? Que é o erro 1, né? Muita gente não especifica a meta exatamente que deseja, então não cria um alvo para o cérebro, tem só uma intenção. E o erro 2, né? Não trabalha, né, o valor, ou seja, o sentimento, que é a parte da emoção, que é o fertilizante da meta, o que em última instância vai ter impacto no foco, na produtividade, tá? Ok, o erro 2 é você não ir para a academia mental, é o que eu chamo de academia mental, né? Você todo dia abrir espaço na tua agenda para 5 minutos, para 6 minutos, para 10 minutos, para você ficar treinando o teu cérebro. Treinando o teu cérebro é literalmente você pensar. O que é pensar? É você enxergar a tua meta, seja enxergar ela realizada, seja enxergar o teu plano, seja enxergar as tuas ações, mas enfim, é pensar na tua meta. Porque quando você está pensando, está passando corrente elétrica no teu cérebro, está mielinizando. Eu não te falei, mas mielina é uma substância
que dá mais fluência ainda, mais fluidez para o teu cérebro ganhar mais velocidade, né? Por isso que a gente fala que quando a gente vai ficando mais velho, né, os defeitos, né, as manias vão aumentando. Claro, porque vai mielinizando mais. O cérebro é uma máquina de automação de eficiência, tá? Então, o segundo erro, e que eu trabalho muito comigo com os meus clientes, é academia mental. Você precisa todo dia, abrir espaço na tua agenda para fazer esse treino. Irrigar teu cérebro, né, com as imagens da tua meta realizada, com as imagens do teu projeto, com as imagens do planejamento acontecendo, tá? E isso que eu estou te falando tem duas vertentes. Uma é a lei da atração, que não é o tema dessa aula aqui. Eu acredito nela, mas não é o tema dessa aula. O tema da célula tem tudo a ver com a parte mais prática, mais factível, mas vai, pé no chão, que é essa parte nossa da programação cerebral. O que eu estou te falando é o que está provado já pela neurociência, né? Vários, né? Muitos, a psicologia já sabe disso, que é essa automação do teu pensamento, tá? E é claro, a automação dessa emoção. Então, na verdade, o segundo erro é isso, é o não saber ou não programar o piloto automático. É como se a gente aprendesse, uma lição na escola e acha que está aprendido. Não, eu preciso transformar aquilo, impregnar aquilo no meu cérebro, impregnar aquilo, na minha forma de pensar, impregnar aquilo no piloto automático. Então você precisa, daqui a pouco eu vou te dar, né, o resumo, mas você precisa ter uma estrutura, ter uma forma para fazer isso, ok? Bom, isso é a parte da firmeza mental. Então vamos lá. Primeira coisa eu falei de estado desejado, que é essa concentração do que você deseja. Depois eu te falei do treinamento, né, cerebral, que tem a ver com a tua mente programando o teu cérebro. E agora a gente vai para a parte 3, que é não ter rotinas estabelecidas, tá? Rotinas estabelecidas de revisão dos teus projetos, tá? Basicamente, é você ver o que está funcionando e o que não está funcionando, tá? Então, imagina o seguinte, né? Muita gente, eu vou falar isso mais uma vez que a gente está chegando perto do final do ano, muita gente toma suas resoluções de final de ano, tá? Alguns vão lá até escrevem, outros não exploram devidamente os seus valores, ou seja, por que deseja aquilo, tá? Nem falar, inclusive, da coisa do treino cerebral, tá? E outros não se dão o trabalho nem de planejar, nem de colocar por escrito, e eu não estou colocando isso como um erro, né, de não colocar por escrito, apesar de ser, mas eu não estou colocando entre os terceiros, entre um dos três, mas fundamentalmente é não fazer revisões dos teus projetos, tá? Esse erro 3 aqui, ele já está contemplando, né, ele já está imaginando, eu já estou assumindo que você escreveu o que você vai fazer, né? Nem que seja o teu plano do dia, o teu plano da semana, o plano do mês, o plano do semestre. Eu gosto muito de trabalhar com planos de curto prazo, 3 meses e 6 meses, mas enfim, muita gente não faz isso. Né? Para você que já viu o meu curso lá de metas gratuito, você deve lembrar da história que eu te conto das metas de Harvard, etc. Mas enfim, lá eu falo mais das metas e destaco bem a coisa do planejamento. Mas muita gente não cria o hábito, né? Não cria o espaço na sua agenda para toda semana sentar e revisar aquilo que planejou, né? O que funcionou, o que não funcionou. Ou seja, é o auto-coaching, né? Assim, você parar você mesmo e fazer a tua análise. Isso aqui funcionou, eu vou fazer mais, isso aqui está funcionando, eu preciso fazer talvez um pouco mais, eu preciso refinar a forma que eu vou fazer, isso aqui não está funcionando, eu preciso revisar, isso aqui eu preciso parar de fazer, isso aqui eu preciso buscar outras formas de encontrar. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Que a prática, né, para qualquer objetivo que você tenha, essa habilidade que você vai desenvolvendo, para quem olha de fora, acha que é tudo igual, mas para quem está fazendo, sabe que às vezes é um pequeno movimento que você faz no teu jeito de pensar, no teu jeito de sentir, no teu jeito de executar, ou, né, por exemplo, no teu planejamento, nas coisas que você vai fazer. Imagina um número para que você queira ligar, tá? Eu sei já que, né, São Paulo e Rio e Espírito Santo já estou com 9 dígitos no número, tá? Bom, imagina o seguinte, se você errar um dígito daquele número, você vai conseguir atingir a pessoa, você vai conseguir contatar aquela pessoa que você queria falar? Não, você não vai conseguir. Pô, e é um número só, é 10%, forçando aqui a matemática moderna, né? Se fossem 10 números, um dígito seria 10%, mas fazendo uma conta aproximada aqui, um pouco mais de 10%,
né, da equação, você fala, isso aqui não vai dar errado. Caramba, é aí que tá. Né? Então, muita gente acha assim, nossa, o que eu estou fazendo não está funcionando, não dá certo, isso aqui não vai, eu não tenho jeito, eu não consigo ter foco, eu não produzo. Por quê? Porque simplesmente não abre espaço na agenda, né? Não abre espaço na agenda para fazer as suas revisões. Literalmente pegar seu Excel, pegar seu bloco de notas, pegar seu Word, pegar o seu caderno, né? E revisar aquilo que escreveu e, né, redefinir ações, né? Muita gente acha que planejamento não vai mudar. Gente, o planejamento sempre vai mudar, né? Raramente aquilo que você vai planejar vai acontecer, mas você se prepare, você chega pronto para o jogo, tá? Então, muita gente não tem esse hábito, né? Isso é um hábito que precisa ser implantado, né? Assim como você tem o hábito do treinamento cerebral, você precisa implantar, pelo amor de Deus, o hábito da revisão dos teus projetos, né? Semanalmente, ou de 2 em 2 dias, ou todo dia você revisar a tua ação de coisas a fazer, né? E simplesmente colocar. Tem 1 milhão de coisas, mas eu queria te falar desses 3 erros fundamentais que eu vejo que muita gente peca. E, de novo, o sábio já dizia, né, que saber e não fazer é não saber. Né? Que você só sabe quando você faz. Eu tenho certeza que o que eu estou te falando aqui, ou algumas das coisas, por exemplo, como você revisar teu planejamento, você está falando o seguinte, Fred, isso eu já sabia, né? Como a gente já sabe um monte de coisa, só que a grande sacada, o grande desafio é a gente praticar e executar aquilo que a gente se propôs a fazer. E é claro, estou te dando a receita de bolo. A receita de bolo talvez seja você, né, focar no ponto 2 ali, né? Ou seja, desenvolver a firmeza mental, né? E eu estou aqui para te contar no meu exemplo já com, né, com milhares de clientes, com milhares de pessoas que eu já atendi através de palestras, de treinamento, de coaching, e graças a Deus isso é uma competência, pode treinar essa habilidade de ter a tua fortaleza mental, né? E aí você conseguir praticar isso tanto que você já sabe o que tem que fazer, que é a definição das metas e que é a revisão dos seus projetos, tá? Bom, qual é que é a solução, né? A solução, evidentemente, é que você precisar aprender ou estudar mais sobre isso que eu estou te falando, tá? Então agora eu vou te trazer mais algumas dicas aqui sobre como fazer isso, tá? Eu já te falei alguma coisa ali enquanto eu te apresentei aqui os maiores erros, mas agora eu vou te dar algumas dicas, né, do que fazer. Bom, a primeira coisa, se você ainda não fez, eu vou te falar para você comprar um caderno, tá? Ou abrir um documento no Word, ou abrir um documento no Excel, ou abrir um mapa mental e você abrir lá o teu processo, tá? Chama como você quiser, chama um programa de auto-coaching, chama um programa de desenvolvimento pessoal, chama de teu programa de crescimento, chama do teu planejamento, mas documenta essa coisa. A minha dica, inicialmente, é que você faça no papel, tá? Existem pesquisas, né, de neurocientistas que mostram a diferença, né, da força na amarração cerebral quando você escreve, em vez de tão somente usar um documento eletrônico, tá? Mas, enfim, não estou dizendo para você não usar um documento. Estou dizendo que se você puder, que você prefira usar um caderno. Pelo menos no começo, tá? Aquilo vai te ajudar na tua amarração cerebral, tá? E aí a dica que eu vou te fazer é escreve lá a tua meta, exatamente como eu ensino no meu curso, lá do curso gratuito de metas, né? A meta esperta, específica, que você pense se ela é sua, se ela está enunciada de uma forma positiva, ou seja, se você tem as imagens do que você quer que aconteça e como esteja acontecendo, né? E não aquilo que você não quer que aconteça, né? Aqui eu estou sendo super, hiper resumido, porque está tudo explicado lá no outro conteúdo que eu tenho produzido e está disponível, é gratuito para você ir lá e aprender, estudar, revisar, se conscientizar, treinar. A outra, você precisa avaliar a ecologia, ou seja, se aquilo vai ter um impacto em outras pessoas ou em você, ou seja, se você paga o preço. Você precisa avaliar isso aí, isso tem a ver com o teu nível de crenças, o teu nível de convicções, os teus paradigmas mentais. Se aquilo que você está querendo atingir, né, de certa forma, não for na tua visão, nas tuas crenças, totalmente positivo para você e para os outros, você vai se sabotar. Tá percebendo a ligação que tem isso com foco e produtividade? Não está na ferramenta, não está em você saber ou não usar um sistema, ou você vai não ter sido tocado, né, pela mão de Deus para ter esse talento de organização e foco. Não, eu te falei há pouco, isso é uma competência, você desenvolve.
mas o processo ele é muito mais subconsciente do que subconsciente. Por exemplo, se você tiver um sabotador lá com relação à ecologia, ou algum sabotador que aquela meta não depende de você, aquilo vai ter impacto no teu foco, na tua produtividade. A tua mente vai começar a fugir, né, da tua... o teu consciente vai começar a oscilar muito, você vai começar a sentir essa perda de energia, né? Perder foco é perder energia. Você imagina um foco de luz ou de laser, você começa a abrir, né, esse foco. Evidentemente que o efeito fica muito menor, tá? Então isso já nasce lá na criação da meta, né? Você vai pensar lá na relevância. Relevância são os valores, eu explico lá no meu conteúdo. Relevância são os teus valores. Você precisa escrever isso tudo. O que você vai sentir? Tempo, você precisa colocar uma data e atingível. Você precisa acreditar que você realiza aquilo. Você precisa fazer um trabalho nas tuas crenças, na tua mentalidade, na tua forma de pensar. Porque se você não tiver confiante naquilo, se você não acreditar dentro de você que você consiga, e o bacana é que isso tem como você acreditar. Eu também tenho conteúdo produzido lá no meu blog, você vai ver vídeos meus lá, etc. Procura lá que você vai encontrar, né? Eu acho muito bacana porque essa coisa toda de coaching, de programação linguística, na minha cabeça mostra pra gente que tudo é uma competência, tudo a gente pode treinar, então você pode treinar sim, acreditar mais em você, você pode treinar sim, acreditar mais nos seus projetos, você pode treinar sim, acreditar que você vai conseguir ter foco, ter produtividade. Que você vai alcançar, tá? E eu não estou te falando aqui de pensamento mágico, não estou te falando aqui de autoajuda, não, estou te falando aqui de neurociência, né? Isso é reforço, a gente consegue ver hoje, né? Você consegue ver na Discovery, né? As áreas do cérebro sendo trabalhadas e reforçadas a mielina quando um atleta, por exemplo, fica imaginando uma jogada, aquela mesma jogada, aquela golpe, o golpe com a raquete, né? Para um tenista, que eu já vi um programa, né? O arremesso para o jogador de basquete. Aquilo vai reforçando e vai automatizando o comportamento. Então essa é a primeira dica, tá? Bom, a segunda dica é você precisa aprender a treinar teu cérebro. Mas assim, eu vou te dar dicas muito práticas aqui, tá? O que você precisa fazer? Você precisa abrir um tempo na tua agenda, tá? E eu vou te falar um pouquinho de um conceito da diferença de tarefa e compromisso. Compromisso é um horário. Por exemplo, a gente marcou para 8 horas da noite a nossa aula online aqui. Você estava aqui às 8 horas da noite para assistir essa aula. Ou seja, isso é um compromisso. Você estava aqui, você marcou um compromisso, é a mesma coisa que você ir no dentista. A gente tende a cumprir compromisso. Tarefa é quando você escreve em algum lugar, você pensa, preciso ir no mercado, ou preciso abastecer o carro, por exemplo. E aquilo você vai protelando, você vai postergando, você não colocou, né, um horário para executar aquilo aí. Bom, grande parte de nós tende a ser muito mais focado, disciplinado com compromissos do que com tarefas. Então, a primeira dica que eu vou te dar é criar um compromisso já, um horário para que você pare, né, e treine teu cérebro para ser focado e disciplinado. Ou seja, literalmente pegar teu caderno, né, isso pode ser 7 da manhã, pode ser 7h30, pode ser 8, né, o horário que eu te recomendo é logo depois que você acorda ou logo antes de dormir, porque naquele momento as tuas ondas cerebrais estão em alfa, né, que é um ciclo mais lento de onda, então é uma onda mais propícia para você programar teu cérebro, diferente das ondas beta, que é quando você está... Agora você está me ouvindo aqui, você está assistindo esse vídeo, você está em beta, né? Então o ciclo está super, hiper rápido. É uma onda que é mais difícil de você acessar teu subconsciente e planejar e programar essa tua amarração cerebral, né? Para ela trabalhar a teu favor, produzindo a química da motivação, da iniciativa, da disciplina, da perseverança, né? De você pagar o preço, tá? Mas então, voltando, a dica para você: abre 5 minutos, abre 10 minutos de manhã na tua agenda, ou, né, antes de dormir, você pode fazer isso para o dia seguinte, né, com a agenda do dia seguinte. E vai lá e simplesmente fica folheando e olhando o teu conteúdo. O teu conteúdo aqui, a tua meta, o teu projeto, as ações que você vai tomar. Porque o que você está fazendo? Quando você está olhando para aquilo ali, você está pensando, você está olhando, você está com a tua atenção concentrada ali, né? Você está treinando, você está passando o circuito, você está passando corrente elétrica naquelas tuas amarrações neurais que você quer transformar elas em automáticas. Você quer dar mais força, você quer dar mais mielinização para aquela conexão neural toda. E é de pensar o seguinte, né? Se você fez direitinho a tua meta, né, que é o passo 1, se você fez a meta esperta bacaninha,
o que acontece? Você está sem sabotadores nessa meta. Pelo menos você não tem grandes sabotadores, tá? Então você deve estar sentindo boas emoções, bons sentimentos quando você está olhando para o teu conteúdo. Quando você está sentindo bons sentimentos, você está liberando química no teu cérebro, o que aumenta, né, a tua motivação, aumenta a programação, né? A química vai soltar, né, esses neuropeptídeos no teu sangue e que, acredito no que eu estou dizendo, vão trabalhar no teu cérebro para deixar isso mais automatizado. Ok? Então essa é a segunda dica que eu te dou. A gente já está aqui 15 para as 9, eu prometi 1 hora. Eu daqui a pouquinho vou encerrar já para a gente começar com as perguntas, tá? Então essa é a segunda dica que eu te dou, tá? Vai lá e separa um horário. A terceira dica que eu te dou, né? E nessa terceira dica eu já estou supondo que você pegou um Excel, pegou um Word, ou fez um mapa mental com as ações, né? Ou seja, né, o que você precisa executar, né? Você quer ser focado, você quer ser produtivo, nem que sejam as 5, 6 ações do dia, né? Ou as ações da semana que você vai seguir. Você precisa marcar um horário com você. Marcar um horário com você, marcar uma reunião contigo, um compromisso com você. Lembra do que eu te falei agora há pouco, né? A diferença entre compromisso e tarefa, que na média, né, as pessoas, né, vão tender a protelar, postergar e não executar tarefas, mas as pessoas tendem a cumprir compromissos de horário. Então marca um horário contigo, pode ser numa sexta-feira à tarde, pode ser num sábado, pode ser no domingo de manhã, meia hora, 1 hora, para você sentar e revisar os teus apontamentos. Revisar os teus apontamentos, tá? Revisar teus apontamentos, o que você fez, o que funcionou, o que não funcionou, o que você vai fazer diferente, o que precisa ser retomado, né? E esse constante irrigar, que é o que muita gente não faz. Por quê? Faz uma vez, faz 2 vezes, mas como não está com o cérebro treinado para perseverar, por conta da emoção que não está lá, né, solidificada, que não está lá fortalecida, que não está lá com a musculatura desenvolvida no cérebro, a pessoa deixa de praticar esse terceiro ponto que eu estou te falando, tá? Mas você precisa criar um compromisso lá com você para revisar teus métodos, tá? E eu vou ficar muito feliz depois que você assistir esse vídeo, né? Ou que você tiver aqui vendo essa aula online ao vivo, que você até se dê uma nota, né? Se dá uma nota aí agora de 0 a 10, qual que é o teu nível de satisfação com o teu foco, qual que é o nível de 0 a 10 que você tem com a tua produtividade, né? Depois me manda teus depoimentos, me manda tuas dúvidas, tuas perguntas, né? Sobre a evolução, né? O sentimento que você teve nessa nota de 0 a 10, sendo 10 no teu nível de satisfação excelente, 0, você está totalmente insatisfeito. Nessas duas competências, tá? Foco, né, que é a gestão do pensamento, e produtividade, que é o volume de coisas que você entrega, né, o número de entregáveis que você produz, tá? E aí você consegue se avaliar, né? Essa é uma outra dica, né? Esse não está aqui no conteúdo que eu tinha preparado para hoje, mas o fato de você perceber a tua evolução, de você perceber que você está avançando, né? Que você está avançando, isso também te traz mais motivação. Então essas medições também te ajudam, tá? Então você precisa aprender, se você não sabe, aprender a definir metas, aprender a programar teu cérebro, né? E aprender vai ter essas revisões ou simplesmente praticar isso, né? Com muito que eu te falei aqui, tenho certeza que isso já vai te ajudar, ou pelo menos vai te inspirar, ou vai te motivar a você praticar aquilo que você já praticava, tá? Mas eu espero, né? E daqui a pouquinho a gente já vai abrir para perguntas. Eu espero que você tenha ficado com essa ideia de que tem algo muito mais profundo para foco e produtividade do que puramente as técnicas, puramente as dicas, tá? Mas enfim, eu vou te dar mais algumas dicas práticas agora, tá? E não tão nesse nível da profundidade que eu te falei. É só para quem realmente está querendo essas dicas. Fred, me fala qual é uma dica facinha aí para eu começar a implementar, né? Então vai lá, vou te dar algumas dicas aqui, tá? Mas lembrando, o mais importante está na tua mentalidade. Lembra, definir tuas metas, treinar teu cérebro e fazer tuas revisões, tá? Estou dando aqui, né, uma parte, né, do conteúdo, mas uma parte que é fundamental nesse conteúdo. Então vamos lá, para você levar algumas dicas práticas aqui também desse conteúdo que eu estou te entregando. Bom, primeiro é o seguinte, comece as tuas prioridades e não pela dos outros, né, quando começa o teu dia. Ou seja, muita gente começa o seu dia, né, abrindo agenda, olhando o Facebook, etc. Essas são as agendas dos outros, né? Pessoas que estão mandando e-mail para você, pessoas que estão pedindo coisas para você. Claro, a não ser que você trabalhe, por exemplo, no atendimento ao cliente, que é o teu trabalho, ir lá e ler os e-mails dos clientes, tá?
Se não, né? Uma dica de produtividade é você começar o dia fazendo as coisas que mais vão trazer resultado para você. Né? Aqueles projetos que você precisa entregar, né? Vai lá e realiza logo. Né? Aquela história de engolir de vez o sapo que você precisa engolir. Então muita gente protela, né? E começa a fazer outras coisas que são mais confortáveis para a mente, que às vezes abrir um Outlook, né? Ou abrir o seu e-mail, abrir seu Gmail, seu Yahoo, seu Hotmail e checar os e-mails. Isso é um erro, né? Para quem quer ter foco, quem quer ter produtivo, porque daí a tua mente também já entra naquele tema que está ali, você já se perdeu, você já perdeu aquilo que você tinha programado ou planejado para o teu dia, se é que você tinha programado e planejado, tá? Então vai, a segunda dica é o número de acessos a e-mail por dia, né? Isso é uma outra grande fonte de dispersão, é um ladrão de tempo gigante, né? Então minha dica é que você feche teu software de e-mail, seu teu Outlook fecha, se você deixa o Gmail, o Hotmail, o Yahoo, né, lá com a tua caixa de entrada aberta, fecha aquela aba, tá? Porque aquilo ali é que nem uma luzinha piscando, pedindo para que você olhe, né? Fica despertando a curiosidade e vai ficar, né, puxando a tua atenção para você olhar o que está ali. Então fecha a tua caixa de e-mail, programa 2, 3, 4 vezes por dia para você olhar horários e vai lá e olha e vai treinando, tá? Essas aqui são dicas de produtividade rápidas para você começar já a colocar em ação hoje, tá? Mas por favor, lembre do que eu te falei. O mais importante é aquela parte, né, que a gente não enxerga, aquela parte que eu comentei agora há pouco com você, os 3 pontos, tá? Bom, o terceiro, né, nem se fala, o acesso às redes sociais, né, se você deixar o Facebook é um ladrão de tempo gigante, né, Twitter, né, de novo, a não ser que você trabalhe, né, com gestão de redes sociais, que você trabalhe com monitoramento das redes sociais do teu negócio, ou da tua área de marketing, se você trabalhar numa empresa, caramba, esse é um grande ladrão de tempo para você, tá? E não se engane, aquilo drena a tua energia, tá? Bom, o quarto item é a lista de atividades de um dia para o outro, tá? Essa é uma outra dica, né? Que você, não sei que horas você termina a tua atividade profissional, se é 5:30 da tarde, se é 6, se é 10 da noite, se é 11, mas enfim, que você abra, nem que seja 5 minutos, tá? Para você pegar uma folha de caderno, para você pegar um papel de pão, né? E você escrever lá 5, 6, 4 coisas que você vai fazer no outro dia, tá? Faz uma diferença brutal, né? Gigante você chegar para trabalhar e ter lá 4, 5 ou 6 itens, ter a tua listinha, né? E não precisa encher muito, não bota 10, não bota 15, não bota 20, porque isso vai te estressar, né? Ninguém consegue fazer 20 coisas no dia, 15. Se você não tem esse hábito, eu vou te falar, você vai fazer 5 ou 6 importantes naquele dia, né? Porque você vai ter urgência, você vai ter interrupções, vai ter gente ligando no teu celular, vai ter gente entrando na tua sala, gente chamando para reunião, você vai ter coisas para fazer, né? Você vai precisar dar alguma saída para ir para banco, para resolver alguma coisa, você vai ter que fazer. Então, coloca 5 ou 6 coisas de um dia para o outro, para no outro dia você já saber o que você vai fazer, tá? Então, eu quis terminar essa nossa aula online aqui com só essas dicas práticas também para você, de repente você é daqueles que, acha bacana essa coisa da mente, da programação, do coaching, mas você fala assim, Fred, eu quero uma coisa para sair aplicando agora. Então, tá aí uma coisa para você sair aplicando, tá? Então, a gente está fazendo aqui o resumo, né? Nessa aula online aqui a gente viu a importância de você ter as metas, de você treinar teu cérebro, de você ter os teus sistemas e a gente deu as dicas de como colocar isso em prática, tá? Aqui, pelas minhas contas, são 20h55, tá dentro do nosso prometido aqui de fazer 1 hora de aula online, tá? Esse é o primeiro conteúdo de alguns conteúdos que eu quero produzir. A minha ideia é fazer um programa, né? Fazer um programa de desenvolvimento para produtividade, para foco, para organização pessoal. Então, eu vou querer muito, né? Ouvir as tuas dicas, ou melhor, ouvir as tuas perguntas, ouvir as tuas opiniões, o que você achou disso aqui e o que mais você acredita que eu tenho que trazer aqui para esses conteúdos gratuitos ou para um programa, se você quiser participar, para realmente eu te ajudar nos teus desafios, ok? Então, você vai receber um e-mail meu, né, pedindo a tua opinião sobre esse vídeo, ou pedindo para você mandar para mim as perguntas ou as tuas dúvidas, tá? Ou se você está assistindo a gravação, se você está vendo esse vídeo agora, que você me mande um e-mail ou deixa aqui embaixo no espaço, deve ter um espaço aqui embaixo para você colocar suas dúvidas, para interagir com outras pessoas, enfim, a gente começar a formar essa comunidade de pessoas que querem ter mais foco, que querem ter mais produtividade, que querem ser mais felizes e querem ter mais realização, ok? Bom, eu vou abrir para perguntas aqui agora e vocês vão conseguir digitar aí, tá, gente?
e aí vocês vão digitando e eu consigo ir respondendo aqui. Deixa eu abrir. Legal. Muito bom. Deixa eu ver aqui. O que você considera direção e foco em seu conceito? É a pergunta do Leandro. Tá. Legal, Leandro. Obrigado pela pergunta. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, tá? Eu costumo brincar com os exemplos locais aqui, tá, Leandro? Direção é o seguinte, eu quero ir para o lado de Gramado, eu quero ir para Porto Alegre, eu quero ir para praia, né? Foco não, foco é falar o seguinte, eu quero ir para a rua Thomas Edison, número 600, apartamento 22, por exemplo, no bairro XPTO, na cidade de Farroupilha, né? Tem diferença, tem muita gente, direção e o camarada falar o seguinte, eu quero ser o melhor gestor, ou eu quero ser o melhor líder, ou eu quero ser um empreendedor digital, ou eu quero ser um bom vendedor. Isso é uma direção, eu quero ser um bom pai, ou eu quero ter qualidade de vida. Isso é direção, tá? Meta é o seguinte, o que é qualidade de vida para você? Por exemplo, se a tua meta ou se o teu objetivo é qualidade de vida. Você precisa definir isso especificamente, né? Isso eu falo lá no meu curso de metas, mas te agradeço aqui, Leandro, por você perguntar. Tem uma diferença gigante, né, entre a pessoa saber o que ela quer, quanto ela quer, ou seja, as evidências. Você precisa construir uma imagem na tua cabeça da tua meta, né? É o que muitos chamam de começar com o fim na cabeça, né? E o fim na cabeça é uma imagem muito clara de onde é que você vai chegar, o que você vai estar fazendo. Quanto mais mensurável for aquilo, ou, né, passível de ser traduzido em imagens, né? Isso, de novo, tem muito conteúdo lá no meu blog, enfim, nos meus cursos, de você produzir essas imagens. Isso é criar uma meta, tá? Isso é criar uma meta e isso é que traz foco, né? A direção em si não traz foco, ela traz só direção. Mas foco é, qual é que é o ponto de aterrissagem do helicóptero, tá? Diferente de quero pousar naquela cidade. Tudo bem, Leandro? Espero que eu tenha respondido aí. Obrigado pela pergunta, tá? Meirinho, fantástico, Fred. Muito obrigado. Aprendi muito. Obrigado, Meirinho. Obrigado aí pela participação, meu amigo. Sempre presente aí. Legal. Legal. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu estou conseguindo acertar. Fabiano, muito bom. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Obrigado aí pela participação. Obrigado pelos comentários. Fabiano, gostei muito. Legal. Obrigado, Fabiano. Legal. Gente, estou aberto aí para perguntas, tá? Só digitar aí, por favor, se você tiver alguma dúvida, depois quiser me mandar por e-mail. Deixa eu ver, Ariana, demorei para acessar o programa e não pude participar na íntegra. Tá, Ariana, fica tranquila, você deve receber depois aí o e-mail com a gravação. E aí você assiste aí, tá, Ariana? Você pode colocar suas dúvidas, tá? Mas obrigado por ter vindo aí, obrigado por ter participado. Mas gostei muito do que assisti. Legal, Ariana. Obrigado aí pelo feedback e por estar aqui com a gente, tá? Deixa eu ver a Rosane, gostei muito e mais uma vez obrigado. Legal, Rosane? Depois então você me responde aí também por e-mail, né? Todo mundo que está participando, eu peço mais uma vez, tá, gente, que mande as suas dúvidas, né? Os seus problemas, né? Quanto mais específico você for no teu cotidiano e falando, Fred, eu enfrento esse ou aquele problema, mais você me ajuda na produção de conteúdo que eu vou trazer aqui para outras aulas online, né? E mais eu vou ajudar vocês, né? Para quem quiser, é claro, participar de um programa, né? Para ajudar a gente a ser mais produtivo, mais focado, ter mais resultados, né? Paulo Espínola, parabéns pelo webinar. Obrigado, Paulo. Quanto a PNL pode ajudar nesse processo? Nossa, muito, Paulo. Muito, né? Programação neurolinguística vai te ajudar a você aprender a gerenciar melhor o teu pensamento e aprender a gerenciar melhor a tua emoção, né? O que tem tudo a ver com o passo 2 ali, né, do segundo maior problema, que é a gente não fazer o nosso treinamento cerebral, tá? Então a PNL é excelente, né? Recomendo que você estude, que você aprenda, que você busque mais informação sobre a programação neurolinguística, que é literalmente isso, é programar teu cérebro para o teu piloto automático trabalhar a teu favor, né? E aí você tem as emoções, você tem as atitudes, tem os comportamentos, né, que você quer ter e, enfim, escolhe ter para atingir seus resultados. Então, bastante importante. Paulo, obrigado pela participação e obrigado pela pergunta aí, tá?
O Luiz Carlos, né? Gostei muito e vou começar a colocar em prática. Legal, Luiz Carlos, obrigado aí. E manda para mim depois lá um feedback, se está funcionando ou não, o que você está achando, se as dicas estão trazendo resultado para você ou não, tá? E também, né, perguntas relativas ao teu cotidiano, né? O que você enfrenta de desafio no dia a dia e o que você gostaria de ver num programa de coaching online, aqui um programa de desenvolvimento para a gente desenvolver foco e produtividade. Legal. Show, Humberto, legal, obrigado Humberto Longo, deixa eu ver, parabéns pelo treinamento, excelente conteúdo, minha pergunta é para ti, com relação a comprometimento com resultados, muitas vezes temos que mudar os planos, que horas temos que partir para o plano B, quando é o tempo certo, um pouco antes de ver que não vai dar certo ou depois de ter a certeza de que não vai ter dado certo, Então, Humberto, nossa, obrigado pela pergunta. Isso aqui dá mais uma palestra inteira, tá? Isso dá mais uma palestra inteira, tá? Se eu entendi bem o que você está falando, tá? Eu vou assumir, tá, Humberto? Eu vou entender que você está me falando que mudar de plano é quando você muda uma estratégia, ou você muda uma empresa, ou você muda, por exemplo, um negócio que você escolheu, tá? Bom, eu não enxergo isso como mudar a tua meta, tá? Eu enxergo isso como mudar o teu veículo, porque a tua meta é outra. Né? Se você já assistiu lá minhas aulas online de e-mail, né? Ou se você já fez algum curso meu, como o curso digital Felicidade, que eu também ensino estudo e falo mais coisas, você sabe que essa meta ela traz para ti valores, né? Realização, independência, sensação de sucesso. Então, é perfeitamente factível, né? Você, por exemplo, imagina um negócio, né? Eu já tive vários negócios, eu tenho vários negócios, eu tenho um negócio de coaching, de treinamentos, de palestra, de distribuição de produtos, de marketing digital, e já quebrei negócios, né? Já mudei negócio. Na minha cabeça, quando você muda, né? Você não está mudando a meta, né? Você não está mudando a meta, você está mudando, né? Literalmente um caminho. Mas também não tem nenhum problema, né? Você ficar mudando as metas. É claro, não estou dizendo para você mudar isso frequentemente, né? Pode ser uma bandeirinha amarela, né? Você mudar constantemente as suas metas, tá? Elas não tendem a mudar muito. Agora, os caminhos, as estratégias, as formas, faz parte daquele ponto 3 lá que eu citei, né? Ou seja, a gente revisar. Então, às vezes você está numa estratégia, às vezes você está num negócio, né? Que você nota que não dá resultado. Não tem uma conta certa para eu te falar, né, Humberto, do modelo para você decidir, não, agora eu tenho que abandonar e vou para outro jeito. Eu teria que conversar com você, a gente teria que fazer coaching, ou enfim, se me mandar a tua dúvida para poder te ajudar melhor, porque cada um caso é um caso, você vai ter que notar quanto é que você já investiu, quanto é que você tem de retorno, quanto mais você pode bancar, seja de dinheiro, seja de energia naquele caminho, né? E é claro, qual que é a tua motivação para atingir aquele objetivo? De fato, qual que é o teu comprometimento, né? Para muitos de nós, sucesso é nunca desistir, é verdade isso também. Mas nada impede você de mudar a tua estratégia, e aí cada caso vai ser um caso. Tá, Humberto? Espero ter entendido e espero ter conseguido responder aí o que você colocou. Obrigado pela participação, ótima pergunta aí. Legal, Humberto. Deixa eu ver. O Rudimar, gostei do tema, mesmo irá auxiliar nas atividades do dia a dia. Fico no guardo do e-mail. Legal. Obrigado, Rudimar. E aguardo também se me mandar aí, dicas, sugestões, né, e perguntas do teu dia a dia. Legal. O Leandro, as rotinas são importantes desde que as prioridades sejam claras. E quando elas não estão, o que sugere. Então, as prioridades são as metas, né, Leandro? Quando você tem metas, né, aquilo funciona que nem um norte magnético para você. Essas são as prioridades, né? Sejam as prioridades do negócio, sejam as tuas prioridades pessoais, né? Tá bom, se você é um funcionário, se você está numa empresa, né, e as prioridades da tua empresa ficam mudando, o teu gestor, você precisa ter uma conversa com ele. Aí são outras competências, né? Assertividade, negociação, né, feedback para cima, né? Porque, de novo, né, imagina um norte magnético mudando o tempo inteiro, né? Coisa da meta. Não tem como. Não tem como ter foco ou ser produtivo. Imagina uma fábrica que todo dia muda a programação da produção. Todo dia você tem que fazer setups diferentes de máquina. É evidente que a produtividade cai, né? E falando de ser humano, teu foco cai, tua energia cai, vem desmotivação. Imagina uma empresa, né? Que todo dia muda a meta. Não, hoje é para cá, hoje é para lá, etc. Então,
Manutenção de foco de produtividade também tem a ver com consistência, né, de norte magnético, de metas, né, consistente. Eu já trabalhei em lugar que isso aqui mudava. Nossa, estresse do time, estresse da equipe. Você tinha que estar constantemente falando com a alta direção, com os donos, para eles, né? Eu trabalhei em banco assim, para a gente segurar o que é. Senão você fica louco, você não consegue segurar o time fica estressado, né? E eu aqui estou também respondendo para você no que eu estou imaginando que possa ser, tá, Leandro? Eu entendo que quando você está numa organização é mais difícil praticar isso aqui, né? Você vai precisar, não está tão na tua mão, né? O controle desse foco e dessas metas, tá? Mas aí você precisa entrar em ação, né? É a história da responsabilização você falar com quem tem que falar para as pessoas se darem conta do que está custando não ter esse norte magnético e esse foco aí. Ok? Obrigado pela pergunta, Eliana. Espero ter respondido, tá? Ariana, sou desorganizada para começar. Ariana, só uma frase, tá? Não fala assim, tá? Fala que teu comportamento é desorganizado. É profundo isso que eu estou te dizendo. Ser organizado é diferente de se comportar de forma desorganizada, tá? Mas isso aqui fica para uma outra aula ao vivo, tá? Desculpa falar, mas imagino que possa ser útil para você isso aqui. Então, por isso que eu estou falando. Sou desorganizado e sei que tenho prejuízo com isso. Quando o foco é visível, como aumento significativamente a produção. Eu quero seguir com esses encontros. Você pretende fazer com qual frequência? Então, Ariana, legal. Eu não entendi aqui, mas uma dica que eu já te dou, né? Cuida como você fala com você, tá? Literalmente tem a ver com programação cerebral, tá? Para de falar eu sou desorganizado e começa a dizer meu comportamento tem sido desorganizado. Estou treinando para ser cada vez mais organizado, tá? O resto da pergunta eu não entendi. Com a frequência, eu estou imaginando, mas não é firme, não é certo, tá, Ariana? Eu estou imaginando fazer outro final de semana. Aliás, na semana que vem, tá? E como eu falei para você no começo, o objetivo é criar um programa aqui para ajudar as pessoas a ter mais foco, ter mais desenvolvimento, entrar nessa coisa de crenças, tá? É um programa bem legal, mas eu também quero matéria-prima de vocês. Então, te agradeço aqui, tá, Ariana? Essa aqui é mais uma dica que depois eu vou falar, né? A linguagem que você precisa usar com você na tua programação cerebral. Espero ter te ajudado, espero ter respondido aí. Obrigado pela pergunta, tá? Humberto, exatamente uma estratégia legal, acho que foi isso que eu respondi antes. Alexandre, estou deveras feliz por participar, estou me redescobrindo com as suas aulas. Legal, Alexandra, fico feliz aí, obrigado pela tua participação e peço a tua ajuda, tá? Me manda teus e-mails depois, eu adoro receber dicas, às vezes que vocês me mandam também é combustível para mim, essa interação, essa troca com vocês é combustível, então, por favor, me mandem aí as dúvidas de vocês, me mandem de vocês os problemas que vocês enfrentam, como isso aqui traz matéria-prima para eu trazer aqui para os nossos encontros, né? Na verdade, quando se tem a visão de que lá na frente, que daquele jeito não vai dar certo, Humberto. Humberto, aí você precisa trabalhar as crenças, mas é isso aí mesmo. Paulo, como você comentou, muitas vezes é difícil a pessoa começar e principalmente continuar, principalmente porque falta prática. Não seria legal sempre ter alguém mais experiente para encher as pessoas com pessoas? Com certeza, Paulo. Por isso que eu estou pensando em fazer esse programa online, né, de coaching, né, de produtividade, de foco, para trazer isso para as pessoas. Eu sinto muito isso, né? As pessoas me mandam e-mails e eu sinto essa necessidade. Então, acredito que esse programa que eu venho a produzir venha ajudar, tá, Paulo? Então, fica ligado aí, obrigado pelo comentário e manda tuas dúvidas aí também, tá? Emerson, obrigado, Fred, pelas dicas, se encaixa diretamente no que vivo hoje. Mudei de emprego e função, saindo de técnico para gestor, onde metas são palavras de ordem e sem uma organização mental nada acontece. Ainda mais quando precisamos pensar nas outras pessoas também. Vou buscar mais material para praticar. Show de bola, parabéns, Emerson, é isso aí. E fica ligado, te peço tuas dúvidas também, tá? Leandro, alinhamento, filtro, categoria seria também. Legal, Humberto, parabéns, show de bola. Então tá, minha gente, aqui já... Ô, Nair, tudo bom? Ô, Nair, tudo bom? Legal te ter aqui, Nair. Legal. Bom, gente, já são 9h10, né? A gente tinha combinado aqui 1 hora de apresentação,
A gente já passou 10 minutos, tá? Eu quero te dar os parabéns por você ter ficado até aqui, né? Eu sempre digo isso, a gente está aqui investindo o nosso tempo no nosso desenvolvimento, que na minha concepção é o maior patrimônio que a gente pode ter. Podem levar tudo de você, você pode perder tudo, mas o teu conhecimento continua contigo e com esse conhecimento você consegue, vai recomeçar, ou crescer, ou enfim, fazer avançar. Conhecimento é o teu maior patrimônio, acredita no que eu estou te dizendo, tá? Então eu te dou os parabéns por ter ficado até aqui, né? Ter investido em você. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela interação, tá? E, por favor, tá, gente? Fico aguardando aí, então, as dúvidas de vocês, os comentários por e-mail, tá? Ou postados lá no... Eu devo colocar no blog, daí eu vou lá disponibilizar para vocês. Tá, gente? Beirinho, obrigado aí também, meu amigo e parceiro, tá? Obrigado aí pela participação. Gente, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, então, tá? Tchau.